mais especificamente, falando do portfólio, é sempre bom a gente lembrar que não existe só um tipo, um desenho de portfólio. A literatura científica, ela traz, existe o portfólio avaliativo, os momentos de avaliação, mas ela traz para a gente que existem principalmente 3 tipos: os demonstrativos, os narrativos e os reflexivos. Demonstrativos são os portfólios mais simples, né? É aquele portfólio que vai servir para você arquivar, é uma pasta onde você vai arquivar os seus principais trabalhos para demonstrar as suas produções ou criações. Então, é o book de um modelo, de um fotógrafo, um arquiteto, né? Então, você vai conservar, depositar, guardar, e essa é a função do arquivo. E a avaliação desse portfólio demonstrativo? É um checklist. Então, você vai orientar para o seu estudante lá no internato o que ele deve arquivar, como que ele deve fazer, depois vai fazendo um checklist. Não existe uma complicação maior, tá? Já os portfólios narrativos, eles trazem, a gente tem que pensar que as narrativas, elas têm como objetivo retratar as vivências dos alunos confrontadas com os aspectos teóricos conceituais que são pertinentes nesse contexto. Então, as narrativas, os portfólios narrativos, eles permitem recompor a trajetória de aprendizagem e o seu registro. Registro aqui é uma palavra-chave, tá, gente? Principalmente o portfólio narrativo. Esse registro ele vai servir para identificar os desafios, fragilidades e avanços no processo de aprendizagem desse aluno, tá? Então, pensando na ação, reflexão, ação, prática, teoria e prática, o aluno vai para o cenário de prática, ele vai atender um paciente, vai fazer uma visita domiciliar, a ação. Aí, depois, ele vai pensar sobre aquilo, sobre a situação, sobre o caso, sobre o que ele vivenciou, tá? E aí, depois, pensando sobre aquilo e pensando prática, teoria, ele vai para a teoria, ele vai buscar evidências para poder, vai buscar o que já existe, o que ele deve fazer, conversar com o especialista, e ele volta para a ação, para a prática, tá? Então, o narrativo ele pode ser usado para o registro de trabalhos com estudantes de graduação, internos, residentes, e desenvolvimento docente, etc. Então, os portfólios narrativos, eles vão retratar uma leitura mais profunda e pessoal dos acontecimentos relacionados à vida acadêmica e ou profissional. Então, ele é um recurso de reflexão sobre a prática, um mecanismo para o desenvolvimento pessoal e profissional, onde se registra sensações, imagens, experiências, aprendizagens, dúvidas, questões, para reflexão por meio de narrativas. E a Madalena Freire no livro dela, Educador, na página 55, ela fala: educador e educando apropriam-se da história que vivem através do registro que dela vão fazendo e do pensamento crítico sobre ela. Então, o registro nesse contexto é a nossa memória. Por quê? Porque se a gente deixar, se a gente não escrever, depois você vai lembrar de fragmentos. Se você não registrar, você vai lembrar de fragmentos. Então, é muito importante a gente incentivar que o nosso estudante, o próprio docente também, ele registre, inclusive, para voltar nesse registro depois, tá? E o portfólio reflexivo, ele é o mais complexo de todos, porque ele inclui o narrativo, o demonstrativo, inclui ainda a questão da reflexão, né? Então, o processo reflexivo, ele possibilita a conscientização das próprias ações e a diversidade das condições que determinam essas ações. Então, a reflexão, ela tem que levar em consideração a relação entre teoria e prática, pensamento e ação. E a ênfase dos portfólios reflexivos é justamente nas habilidades metacognitivas. Esses autores aí, né, em 2006, citado aí em 2020, eles colocam que as habilidades metacognitivas são aquelas que capacitem os indivíduos a monitorarem seus conhecimentos e níveis de habilidades atuais, planejar e alocar recursos de aprendizagem com eficiência ideal, avaliar seu estado atual de aprendizagem e modificar ou alterar as habilidades cognitivas. Então, olha aí, gente. O indivíduo ele vai se capacitar para monitorar, planejar, alocar recurso, avaliar e, a partir daí, modificar, fazer as alterações que são pertinentes dentro desse contexto, né? E pensando que a metacognição é aquela reflexão que vai sentar nos processos mentais e, a partir desses processos mentais, elas vão reorientar e autorregular a tomada de consciência dos indivíduos, né? Então, é a capacidade de focar a atenção sobre os próprios atos e supõe uma atitude exploratória de indagação, questionamento, crítica, pesquisa sobre o que se pensa. Ou seja, né,
argumentar, buscar explicações, relações entre os fatos e formas de pensar e agir, descobrindo assim a dimensão metacognitiva da reflexão. A argumentação, ela é um nível complexo, por quê? Porque para você saber argumentar adequadamente, você tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que ler os principais autores daquela temática que você quer abordar. Inclusive aqueles autores que não têm a mesma linha de pensamento que você, até para você entender a partir de que questões eles estão falando e argumentar adequadamente, né? E quando a reflexão se converte no processo metacognitivo? Justamente quando a gente toma consciência das nossas crenças e interesses individuais e coletivos. E aí, se você tomou consciência, e aí a gente está falando de um preparo para a autorregulação, que é você, o indivíduo, identificar suas fortalezas, potencializando as suas fortalezas, e também identificar suas fragilidades, criando estratégias junto com o professor, com o tutor, para quê? Para superar essas fragilidades e alcançar os objetivos de aprendizagem que foram delineados lá no início. Então, quando eu tomo consciência das minhas crenças, dos interesses individuais e coletivos, eu tenho condição de analisá-los, depurá-los criticamente e assim convertendo os indivíduos se convertendo em construtores do próprio conhecimento durante a sua prática cotidiana, que nada mais é do que a prática, tá? Nesse artigo nosso aí de 2015, a gente tem essa figura onde a gente coloca que, por meio do portfólio reflexivo, a gente tem como objetivo trabalhar 3 grandes competências, que é o pensamento compreensivo, é aquele pensamento que vai nos ajudar a interpretar a informação, o pensamento crítico, que está ligado à avaliação da informação, e o pensamento criativo, que é aquele da originalidade, que vai nos ajudar a gerar informação. Esses 3 pensamentos, o compreensivo, o crítico e o criativo, que devem ser desenvolvidos pelo portfólio narrativo reflexivo, eles trazem para a gente o pensamento compreensivo. A gente vai adquirir habilidades para comparar, classificar, analisar, sintetizar e, a partir daí, encontrar argumentos. O pensamento crítico vai nos ajudar a investigar a confiabilidade das fontes, interpretar as causas, raciocinar analogicamente e dedutivamente. E o pensamento criativo nos ajuda a gerar ideias. Então, diante de uma situação, que alternativas, quais alternativas que eu tenho e quais alternativas eu vou escolher, né? Estabelecer relações, produzir imagens, criar metáforas, empreender metas. Para quê? Para nos ajudar a tomar decisões e solucionar problemas. Então, na tomada de decisões, eu vou considerar as várias opções, predizer as consequências, escolher a melhor opção em situações individuais e coletivas. Na solução de problemas, também vou considerar as várias soluções, predizer os efeitos, escolher a melhor solução e verificá-la e avaliá-la em situações individuais e coletivas. Então, nessa figura, o que a gente tem demonstrado? Né? A sistematização de um processo, no qual o estudante busca, quer dizer, ele pesquisa em fontes fidedignas, seleciona, pensa, analisa, reflete, estabelece relações, julga, faz descoberta e gera novas ideias, efetivando os pensamentos compreensivos, críticos e criativos, que é no final que a gente quer que os alunos sejam capazes de fazer, né? E aí, a avaliação do portfólio, né? Como é que a gente trabalha essa questão da avaliação do portfólio? Para que eu vou avaliar? Aquelas perguntas anteriores. Como eu farei para avaliar? Como e quando avaliar? Alguns autores, principalmente o Pastor, em 2009, ele dá algumas dicas para a gente, tá? Então, ele fala, estabeleça um ambiente de confiança com regras claras, transparentes e pactuadas. Então, a gente precisa de ter regras, gente. Algumas são negociáveis, outras não são, porque fazem parte do método, tá? Então, explicite as estratégias, os critérios e as rotinas de trabalho dos estudantes. Utilize de instrumentos de avaliação testados ou validados. Use um tempo para explicar como os alunos serão avaliados e como usar os instrumentos e disponibilize esses instrumentos para eles consultarem e vir com as dúvidas depois também. A gente precisa de um ambiente onde exista negociação, pactuação, diálogo. O feedback ele tem que ser formativo, imediato e assertivo, incluindo a autoavaliação.
Assim, a gente vai criar um ambiente de corresponsabilidade. Aluno, 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 professor. O aprendizado ativo, colaborativo, engajado, acho que o aprendizado, o engajamento é outra palavra-chave, né? Trabalhe a gestão do tempo, é importante. E um ponto importante é, se você for trabalhar em grupo, divida os papéis no grupo e rodizie esses papéis. Quais são os papéis? Coordenador, relator, gestor do tempo. Tá? Esses papéis precisam ser rodiziados para aqueles indivíduos que têm, por exemplo, espírito de liderança. Eles exercitarem o papel de coordenador, tá? Mas também poder exercitar outros papéis nos quais ele também não tem tanta facilidade, tá? Então, os estudantes, os professores, eles devem ter claro quais os objetivos e onde se supõe chegar, quais os caminhos devem percorrer e em quais tempos. O que alunos e professores constroem a partir de um encontro de aprendizagem, a gente está falando de um encontro, depende dos seus motivos e intenções, do que já sabem e o que precisam fazer para alcançar as metas. A motivação ela é um produto de um bom processo de ensino e aprendizagem e não um pré-requisito. Então, na minha experiência, quando eu trabalho com os alunos, com o portfólio, no início eles não estão muito motivados, até ficam até meio com preguiça. Depois, quando eles entendem o processo, a partir do segundo feedback, a grande maioria já engaja no processo, tá?